Hoje a gente vai mergulhar num padrão psicológico que é super comum, mas que muita gente entende errado, o tal do círculo vicioso da baixa autoestima. E o mais importante de entender desde o começo é o seguinte: isso não tem nada a ver com uma falha de caráter, tá? É um ciclo, um padrão que dá pra gente entender e, o melhor de tudo, dá pra quebrar. Vamos ver direitinho como isso funciona. Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo, onde cada pensamento parece só confirmar uma visão negativa sobre si mesmo? Pois é, esse sentimento é o ponto central da nossa conversa de hoje. É uma experiência que, infelizmente, muita gente compartilha e que tem raízes bem profundas no funcionamento da nossa mente e do nosso cérebro. Vamos investigar isso a fundo. Bom, para a gente entender esse ciclo, a gente precisa voltar lá no comecinho. As sementes da baixa autoestima geralmente são plantadas bem cedo na nossa vida. São elas que acabam moldando o jeito que a gente se enxerga de uma forma automática e muitas vezes até inconsciente. Essa citação aqui resume a essência do problema. Uma pesquisa super importante lá de 1998 mostrou uma dinâmica bem cruel. A baixa autoestima pode acabar atraindo vitimização e, por sua vez, essa vitimização reforça ainda mais a baixa autoestima. É um ciclo que se alimenta sozinho, sabe? Uma bola de neve. E as fontes dessa visão negativa sobre si mesmo podem ser várias. Os estudos mostram que experiências como abuso na infância, críticas muito duras e constantes, bullying ou até mesmo a falta de reconhecimento positivo, tudo isso pode criar a base para um baixo valor próprio que pode se arrastar pela vida toda. E isso nos leva a um conceito que é chave para entender tudo isso: a autoestima implícita. Não estamos falando daqueles pensamentos conscientes do tipo, eu não sou bom nisso. É algo mais profundo. É um sentimento central, automático, sobre o nosso próprio valor. É uma avaliação que acontece nos bastidores da mente, influenciando nossas reações antes mesmo da gente parar para pensar. Certo. Então, como é que esse padrão que começou lá na infância continua se repetindo na vida adulta? Vamos avançar um pouco para ver como o ciclo se mantém girando, focando agora nos mecanismos psicológicos e até neurológicos que servem de combustível para ele. Uma peça fundamental nesse quebra-cabeça é o que a psicologia chama de locus de controle. De forma bem simples, é sobre onde uma pessoa acredita que o poder está. Está dentro dela mesma ou está do lado de fora, nas mãos do destino, da sorte ou de outras pessoas. E essa comparação aqui, olha, deixa tudo muito claro, né? De um lado, o locus de controle interno. Minhas escolhas determinam meu futuro. Isso está diretamente ligado ao empoderamento, a uma autoestima mais alta. Já do outro lado, o locus externo, a crença de que forças de fora ditam a vida. Isso está totalmente ligado a sentimentos de impotência e, adivinha? Baixa autoestima. É o terreno perfeito para a mentalidade de vítima florescer. E o mais impressionante é que isso não é só um sentimento, é um viés que a gente consegue medir no cérebro. A neurociência mostra que pessoas com baixa autoestima têm cérebros que estão, de certa forma, programados para esperar o pior nas interações sociais, para esperar a rejeição. O ponto-chave aqui é esse padrão de 3 partes. Primeiro, uma expectativa teimosa de rejeição. Segundo, o cérebro simplesmente resiste a atualizar essa crença. Ele meio que ignora elogios e foca só no negativo. E por último, o sentimento de valor próprio fica super volátil, reagindo demais a qualquer pista social. O cérebro fica literalmente preso nesse loop. Aliás, se esses mecanismos do cérebro e da mente são um assunto que desperta interesse, o canal NPD tem análises bem detalhadas sobre isso e muitos outros tópicos. É uma ótima pedida para se aprofundar mais. Ok, até aqui a gente entendeu bem o problema, agora vamos para a parte mais importante. Como é que se sai desse ciclo? E a boa notícia é que sim, existem estratégias claras, baseadas em evidências, para a gente conseguir retomar o controle. A solução pode ser resumida numa estratégia com 2 frentes. Primeiro, praticar a assertividade. E segundo, aprender a se priorizar de vez em quando. Parece simples, né? Mas o impacto disso é gigantesco. E ninguém precisa começar com grandes confrontos, viu? A mudança acontece em pequenos passos. Pode ser algo tão simples como escolher o restaurante para o jantar ou dar uma opinião diferente sobre um filme em vez de só concordar com todo mundo. Até mesmo dizer um não educado para um pedido pequeno. Cada um desses atos de autoafirmação conta. E muito. E aqui está o pulo do gato, o porquê disso funcionar tão bem. Pensa nisso como um treinamento para o cérebro. Cada vez que uma pessoa age de forma assertiva, ela está criando uma prova concreta de que as ações dela geram resultados. O cérebro que aprende por repetição começa a registrar: opa, peraí, eu não sou só uma vítima das circunstâncias, minhas decisões importam. Essa repetição de pequenas vitórias vai literalmente reescrevendo o roteiro mental. A sensação de poder muda de fora para dentro. É como deixar de ser passageiro para virar piloto da própria vida.
E para a gente fechar, vamos conectar tudo isso. Essa mudança de comportamento não é só uma coisa psicológica, abstrata. Ela tem o poder de alterar a estrutura física do nosso cérebro. É exatamente isso. Pesquisas que usam tecnologia para analisar a estrutura do cérebro descobriram uma conexão fascinante entre como nos sentimos a nosso respeito e a própria anatomia do cérebro. Sendo mais específico, uma autoestima mais alta está ligada a um maior volume de massa cinzenta em áreas que são cruciais. Pensa nisso como se fosse um músculo cerebral mais forte para certas tarefas. A gente está falando das regiões que cuidam da regulação das emoções, do controle do estresse e até da nossa capacidade de entender a perspectiva dos outros. Então, a grande lição é esta. Ao praticar a assertividade e o autocuidado, não se está apenas quebrando um ciclo psicológico. Está se começando um processo neurobiológico. A pessoa está, literalmente, construindo um cérebro mais forte e mais resiliente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Qual pequena atitude, por menor que pareça, pode dar o pontapé inicial nessa mudança hoje mesmo? A jornada para reescrever uma narrativa interna começa sempre com um único e pequeno passo. E para continuar essa jornada de aprendizado sobre como a nossa mente funciona, considere se inscrever no canal NPD.